Estamos aqui com a doutora Bruna Magalhães, médica do Instituto Assali, também minha assistente, juntamente com a doutora Natália, compõe o time da endocrinologia e vem nos ajudando a trabalhar com o gerenciamento de peso, as condições metabólicas desse paciente, os projetos de envelhecimento. Então, dentro desse cenário da obesidade, hoje nós temos uma série de informações e eu queria discutir com você o que é Instagram, o que é uma informação da mídia e o que é a ciência do atendimento. A gente assiste muitos pacientes que eu sempre coloco, seu projeto é equivocado, eu não posso assinar a sua prescrição, eu não posso compartilhar dessa relação entre o que você quer fazer e o que é bom para a sua saúde. Então, nós temos assistido pacientes fazendo jejum intermitente, porém com perda muscular, aumentando a atividade do eixo de estresse, perdendo o sono, acordando com uma queda de insulina e uma queda de glicemia, ou até mesmo com insulina baixa e glicose alta, mostrando sofrimento cerebral para manter uma condição de sobrevivência nesse jejum que não lhe serve. Então, muitas vezes você vem, ontem à noite nós discutimos um caso e eu te falei, olha, projeto equivocado, profissional que atendeu essa paciente equivocado, dando medicações tirzepatida formulada, que isso realmente não é o ponto, né, que aquilo que a gente acredita, uma droga que não quebrou patente, dificilmente vai ter uma formulação. Então isso traz um risco para a paciente e muitas vezes usando uma dose acentuada, já com perda muscular, com emagrecimento importante e fazendo jejum intermitente. Então essa questão do atendimento personalizado é uma coisa que a gente vê aqui na nossa rotina e tem tantas coisas que permeiam a decisão desse paciente, o que ele deve fazer. Então, queria que você me contasse um pouco como está a sua rotina com os atendimentos aqui e como você vê essa questão das tendências das dietas da moda e o que realmente cabe para cada paciente. Certo. Então é sempre um prazer conversar com você, doutora Vânia. Essas queixas todas é o que a gente vê todos os dias dentro do consultório, né? Então, mulheres, e aí quando eu falo do grupo específico de mulheres acima de 40 anos, são mulheres que chegam pra gente comendo cada vez menos, escolhendo cada vez menos proteína, tirando carboidrato. Então são mulheres que chegam sem energia, são mulheres que chegam com um déficit de massa muscular muito grande e fazendo jejuns loucos mesmo, né? Comendo cada vez menos. O nosso metabolismo muito sábio, ele cria mecanismo para poupar energia. Então é o que a gente vê na maioria das vezes. Essa mulher, ela chega sem massa muscular, cada vez comendo menos e com o metabolismo mais lentificado, por um mecanismo do nosso corpo para poupar energia, através da tireoide, enfim, de mecanismos que ocorrem a nível cerebral, né, hormonal, para poder tentar poupar a energia dessa mulher. Então, isso é muito comum. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender, o jejum intermitente, para quem? Quanto tempo? Então, não adianta eu ficar 24 horas sem comer, 16 horas sem comer e quando for comer eu não conseguir consumir a quantidade de nutriente adequado. Então a gente percebe que são mulheres que chegam com um déficit de proteína absurdo. Sim. Né? Então são mulheres que não consomem fibra, não consomem proteína, por isso não tem saciedade e é aquela mulher que vai ter o desespero de comer doce no final do dia, de comer um carboidrato, porque esse corpo tá pedindo nutriente. O que a gente vê, grande parte acaba tendo um desbalanço na regulação neurohormonal. A parte de neurotransmissores para esse perfil comportamental acaba indo para um lugar entre ansiedade, depressão e transtorno alimentar. Então é claro que quando você tem a distribuição de macronutrientes, de carboidrato de fonte boa, proteínas podem ser das fontes vegetais ou a proteína animal e dentro disso a composição de micronutrientes, fibras, gorduras nobres como macronutriente, gorduras monoinsaturadas, tudo isso compõe
a informação que garante um funcionamento metabólico para esse corpo. Então, a regulação insulínica, ponto de saciedade, neurotransmissores, nível de serotonina, a vitalidade com o nível correto de dopamina, a capacidade de se restaurar no período noturno, porque é claro que muitas vezes com esse jejum o nível de cortisol acaba subindo e existe uma dificuldade pelo déficit de triptofano em sintetizar a melatonina e também se restaurar no período noturno. O que vai acontecer? Se você não dorme, você não tem uma taxa metabólica favorável, você não sintetiza massa muscular. Então fica uma bagunça. E aí vem as drogas do mercado que aumentam a saciedade, que são os agonistas GLP. A gente tem que aplaudir as pesquisas, realmente isso foi, né, um grande salto da endocrinologia, das pesquisas metabólicas, porque são drogas de alta eficácia. Mas o que a gente assiste, assim, grande parte dos pacientes magros estão usando uma dose além do necessário. Então, é a sua rotina também, nós atendemos muitas pacientes juntas, a Bruna faz uma composição com o meu trabalho, atendendo as pacientes numa rotina de perto para que fiquem mais próximos à clínica, acompanhando com bioimpedância, entendendo quando essa paciente precisa de ir de volta para a nutricionista dentro dos programas que nós estamos desenvolvendo para gerenciamento de peso. Então eu queria que você me contasse sobre esse programa que nós estamos fazendo aqui no Instituto, sobre gestão de peso com qualidade de vida. Então, perder peso com saúde é possível? Com certeza. E aí, mais do que perder peso, é a manutenção desse peso perdido, que muitas vezes é o mais difícil. Né? Então, quando a gente lança mão de medicações para poder contribuir para a perda de peso, a gente tem que pensar como um aliado no tratamento, não um amuleto. Né? Essa pessoa vai usar, se ela tiver indicação, e através de todos os tipos de fome, a forma que a pessoa lida ali, a relação dela com a comida, vai ser determinante para a gente escolher qual tipo de medicação que vai servir para aquela pessoa. Então, às vezes, chega uma pessoa que já come pouco, que já tem pouca massa muscular, e eu vou dar um agonista do GLP-1 para ela, por exemplo, eu vou piorar essa perda de massa muscular e vou piorar esse metabolismo. Eu sempre brinco que o nosso corpo fica trabalhando no modo econômico. No modo econômico. E aí é igual um urso que vai hibernar, né? Na hora que ele recebe energia, ele armazena porque ele não sabe que horas que ele vai receber novamente essa energia. Então, a gente precisa de entender qual é o tipo de medicação para aquele paciente. Então, agora, falando sobre o tirzepatida, né? A gente tem aí uma ação que a gente tem observado com doses baixas, a dose de 2,5, uma dose que é anti-inflamatória. Sim. E que tem tido um impacto metabólico no paciente muito grande. E aí eu não estou falando só sobre perda de peso, eu estou falando sobre uma qualidade no metabolismo desse paciente. Colesterol, resistência insulínica e etc. Então a gente precisa de usar essas drogas ao nosso favor. Sim. Né? O paciente ele pode entender esse processo se nós explicamos, nós temos muito essa relação do entendimento, o paciente se torna um aliado, ele se torna o gestor, ele é o piloto da sua própria saúde à medida que ele tem a consciência do valor dessas medicações, dos suplementos, do estilo de vida. Então, para entrar num programa de gerenciamento de peso, transformação metabólica, nós temos todo esse conhecimento da equipe multidisciplinar, olhando para esse intestino, para os vetores inflamatórios da dieta, para a qualidade e reatividade inflamatória individual desses pacientes, entendendo também uma coisa que você falou que é super importante. Qual é o padrão comportamental? Qual é o tipo de fome? Ontem eu atendi um paciente e eu falei, eu vou comentar sobre você, não haveria dificuldade nenhuma em parar de comer e beber. Só que ele me relata, eu tenho muito prazer em fazer isso com os meus amigos. Então não adianta eu querer tirar esse paciente desse momento. Eu preciso fazer trocas inteligentes. Ele consegue conter o volume, mas ele escolhe uma qualidade extremamente palatável que dá prazer e no social ele acopla a bebida alcoólica.
estava com o fígado gordo, com um pâncreas sobrecarregado, produzindo um volume de insulina, já batendo na trave para resistência à insulina, o índice Roma acima de 3 e também marcadores inflamatórios. É nesse programa que nós vamos olhar para esse cenário, as informações bioquímicas desse paciente, o fenótipo e o psicofenótipo, que é o comportamento, o que leva esse paciente a não cumprir as regras ou as decisões. Eu sempre coloco que decisões são sempre mais importantes do que regras, porque quando nós explicamos para cada um a importância dessa transformação em ganho de saúde longitudinal, esse paciente ele é o gestor, ele é o piloto e aquilo que é regra se transforma em escolha. Então essa é a mentalidade do programa e queria que você contasse um pouco como você vai trabalhar com esses pacientes. Certo, então através de um programa onde a gente tem um acompanhamento mais de perto com o paciente e um programa multidisciplinar, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha uma boa adesão. E aí a gente trabalha muito com uma negociação, não adianta eu querer mudar a vida do paciente de uma hora para outra. A gente vai começar propondo metas, propondo boas escolhas, né? E essa negociação que você falou, para não se tornar um peso. Né? Quando a gente fala sobre sustentar a perda de peso, a gente precisa de falar sobre mudanças a longo prazo. Não adianta, às vezes, a gente fazer coisas muito radicais que a pessoa não vai conseguir sustentar a longo prazo. E aí é o grande diferencial do programa, porque eu consigo trabalhar diferentes estratégias metabólicas. Sim. Que eu vou mudar a forma com que aquele corpo vai responder no processo do emagrecimento, ou a forma que ele vai trabalhar ali com a energia, né? A gente vai enganar o metabolismo através de estratégias nutricionais com o nutricionista, através de ferramentas que nos ajudam a mostrar para o paciente uma boa composição. Então, por exemplo, a bioimpedância, que vai nos falar sobre a quantidade de massa muscular em relação à gordura, sobre a calorimetria, que vai ser mais um dado que vai nos ajudar a montar uma dieta mais fidedigna em relação à quantidade de calorias que esse paciente precisa de estar consumindo. E da minha parte médica, vai ter toda essa parte da medicina do estilo de vida, onde a gente consegue trabalhar cada pilar da medicina do estilo de vida de uma maneira adequada, porque a gente sabe também que se não existir o básico, que é um bom sono, alimentação e exercício físico, de nada adianta tomar medicação e etc. E entender se esse paciente tem ou não indicação do uso de qualquer medicação. Né? Lembrando que ela vai entrar sempre como uma aliada, e aqui no Instituto a gente é bem cauteloso em relação a isso, tentando manter menores doses com melhor efeito. Então não é sobre a quantidade, sobre a miligramagem da medicação, e sim o quanto ela está sendo eficiente para aquele paciente. Então, muito obrigada, muito bom estar com você. Vamos sempre estar nos comunicando com o público, porque essa comunicação com seriedade é o que importa na nossa rotina de atendimento e também para educar os pacientes que estão nos assistindo. Certo. Então, muito obrigada, doutora Vânia. Um beijo para todos vocês.